E sexo antes do casamento? Pode? Oi, eu sou o Carlos e nesse vídeo eu vou contar pra vocês como era a dinâmica social a respeito do sexo durante o surgimento do cristianismo, ali no século I, e como isso impactou como a religião cristã estabeleceu as normas e a sua sexualidade humana. Vamos primeiro entender como que era a cultura helênica ali no século I. A sexualidade helênica era muito diferente do que a gente entende hoje em dia, ok? Ela era regulada por hierarquias sociais. E a hierarquia era dividida em vários grupos. As pessoas que eram ativas e as pessoas que eram passivas no ato. Não havia orientação sexual. Então você não é atraído pelo gênero oposto ou o mesmo gênero, ou enfim. Você era ativo e, portanto, se atraía por passivos, ou você era passivo e, portanto, se atraía por ativos. Esse era o paradigma deles ali. Só que eles dividiam quem que era ativo e quem que era passivo. Quem tinha o direito de ser ativo, basicamente. Então, dividindo entre os grupos, eu vou listar os grupos para vocês e falar o que eles eram identificados na sociedade. Mulheres livres que não eram escravas, delas era exigido que se mantivesse a virgindade para garantir a legitimidade dos herdeiros que viriam. Porque os homens queriam saber se os filhos eram deles. Homens livres que não eram escravos, não havia qualquer expectativa sobre a virgindade deles. Era bem comum que eles tivessem relações sexuais com as pessoas que eram consideradas passivas, que eram escravos, escravas, homens mais novos, pessoas que se prostituíam, e até mesmo mulheres que eram entendidas como mais promíscuas, mas aí já era um pouco mais polêmico. Os escravos e as escravas não tinham direito de autonomia sobre o próprio corpo. Então eles eram sempre tidos como passivos. Então os seus senhores tinham o direito penetrativo dos seus corpos, tanto o homem quanto as mulheres. E a dinâmica de ideia de casamento na época também era totalmente diferente. Casamento era muito mais uma aliança política para produzir herdeiros daquela família. Não havia ritual religioso ou nada necessariamente ligado ao casamento. A única coisa que havia era uma passagem de propriedade. A mulher era passada pro marido como propriedade. E a poligamia não era permitida, mas tem uma coisa muito interessante aqui. Porque ter relações com escravos, escravas, jovens ou qualquer pessoa de status inferior não era entendido como traição e nem poligamia. O divórcio existia também, mas só existia para proteger o homem, principalmente se a mulher supostamente fosse infértil. E o cristianismo basicamente vê essa hierarquia e tenta trazer uma reforma para ela. Eles vão introduzir os aspectos espirituais e pecaminosos sobre a sexualidade. Vai trazer uma noção diferente sobre essa hierarquia sexual que já existia. Então o cristianismo vai propor, primeiro, limitar os parceiros. Então ele vai falar que não é bom que as pessoas tenham muitos parceiros. Vai dizer que cada homem é bom que tenha a sua própria esposa para evitar a fornicação, que era exatamente na concepção cristã essa multiplicidade de parceiros. E também vão condenar a prostituição, mas aqui eles vão condenar a prostituição por um motivo muito específico, porque a prostituição, muito dos casos de prostituição, eram ligados a cultos de outros deuses. Então o cristianismo vai proibir para que não se misture o cristianismo com outras religiões. Por fim, o cristianismo também propõe o celibato. Ele vai falar que o celibato é o modo máximo, seria o último nível, o nível melhor para se existir é no celibato, mas que nem todos conseguem aceitar. Esse é o argumento de Paulo. A inovação do cristianismo, de fato, é a redução de parceiros sexuais e a busca pelo celibato. O cristianismo adiciona um aspecto à sexualidade, que é esse aspecto do pecado, da vergonha, esse aspecto do impacto espiritual que a sua vida sexual teria sobre você. E ele tenta reformar essa estrutura sexual que já estava bem estabelecida. E o maior impacto é a monogamia, é a abstinência, é a moralização da sexualidade e a condenação da prostituição. Mas você percebe que nada disso foi feito porque foi Deus que enviou, foi Deus que estabeleceu. Eles fazem isso para encaixar a religião deles naquele contexto, nas dinâmicas sociais aplicadas. Então eles fazem uma releitura da prática sexual daquela sociedade. Por isso que não faz muito sentido pegar essa concepção que os cristãos do primeiro século tinham e tentar aplicar ela para hoje. Porque não é a mesma sociedade, não é a mesma dinâmica, nem sequer os mesmos parâmetros. Hoje em dia a gente entende que há orientação sexual e não mais uma hierarquia social de ativos e passivos. E se você gostou desse vídeo, ele é um oferecimento dos apoiadores do canal e você pode ser também um apoiador, clicando no link da bio. Lá você pode sugerir os próximos temas e votar neles.